Bitcoin hoje tendo uma queda que para alguns pode ser uma queda muito forte. Então a gente vai fazer duas coisas hoje, tá? Primeiro é entender tudo que está acontecendo, o que está por trás dessa baixa que a gente está tendo. E segundo, te falar para você não ficar preocupado, não deixar vir as emoções negativas na sua mente aí. Fica tranquilo, a gente vai entender. E depois de entender, a gente vai fazendo essa estratégia. Então não tem espaço aqui para preocupação, para desespero. A gente vai entender como é que o mercado está funcionando nesse exato momento e montar uma estratégia para a gente passar isso aqui ileso, tá? Então, você tá no canal de Tão Modesto que você aprende como é que o mercado funciona. E eu já te convido a deixar o like. Faz o seu empréstimo do seu like pra mim, pra eu saber que o conteúdo aqui vai ser bom. Depois você pode tirar se o conteúdo for uma porcaria, mas eu te garanto que não. Então a primeira coisa aqui, gente, vamos olhar gráfico de uma hora, o gráfico do desespero aqui pra gente ver como é que o mercado tá saindo e somente queda, tá? Desde ontem a gente tá tendo praticamente no topo que a gente formou ali, estamos tendo agora 10% de baixa no Bitcoin, tá? 10% de baixa é um valor muito forte? Sim. É um valor perigoso? Não, tá? 10% a gente está muito tranquilo, eu quero que você entenda isso. Porque, principalmente se a gente vier aqui no nosso macro, olhar de longe o Bitcoin aqui, olha só como é que a gente está tendo um gráfico diário, uma linha de tendência de alta muito forte, tá? A gente já pode considerar ela como muito forte porque ela está sendo cultivada desde julho. Ou seja, a gente tem espaço ainda para dar uma quedinha aqui. Quem sabe buscar os 50 mil e para voltar a subir. Mas 50 mil pode ser que ele não vá buscar os 50. E a gente vai entender os suportes. Porque quando a gente pensa em baixo, a gente tem que pensar o quê? Até onde o preço vai cair? Até onde ele vai segurar? Onde ele pode segurar para a gente usar essa região como zona de compra? Então, o que a gente vai enxergar aqui? Simplesmente a tendência de alta. A gente tem que olhar de longe, não tem jeito. Como é que está a nossa tendência de alta? Se a gente considerar que nós subimos, deixa eu tirar isso aqui. Nós subimos a partir desse momento numa tendência de alta muito forte até esse topo que formamos nos 69 mil, que é o nosso atual topo histórico. A gente ainda tem alguns níveis de retração. Douglas, o que significa nível de retração? Como o próprio nome diz, vai ser quantos por cento da alta a gente vai retrair. Ou seja, a gente teve essa alta toda e a gente encontrou um topo. Agora que é uma hora de uma possível correção, até onde a gente pode ir? Se ele vier até essa primeira linha, a gente vai retrair 38% da alta, ou seja, a gente já recuou 38%. Se a gente descer mais, vamos cair 50%. E se cair mais, 62%. E a gente tem esses três valores como referência. E qual que é a nossa principal referência, pelo menos que por agora? Essa referência dos 56 mil dólares, tá? Essa aqui é a nossa primeira região que a gente tem que ficar esperto porque ela pode ser um suporte muito importante, ou seja, é totalmente possível, tá? Que o Bitcoin vá buscar os 56, não é uma certeza, mas é uma probabilidade só por simplesmente ver o padrão de Fibonacci. Agora, Douglas, não quero saber de Fibonacci, não gosto de Fibonacci, não conheço, não sinto nada por ele. Então a gente vai fazer o seguinte, a partir disso aqui vamos para o gráfico de 4 horas para a gente identificar os fundos melhor, vamos apagar tudo aqui. E olha só, o que a gente consegue ver aqui de cara? Uma região muito tocada, que é justamente essa região. Onde dos 60 mil, onde a gente está nesse exato momento brigando. E por quê? Porque a gente, olha, cultivamos muitos suportes importantes, fortalecemos essa região. Você pode ver que todas essas vezes o preço deu uma segurada. Dar uma segurada, ele pode indicar duas coisas pra gente. Ele está fortalecendo essa região, ou ele está enfraquecendo essa região e depende muito de como você vai interpretar o gráfico. Então, nesse exato momento, a gente está vendo que uma região está sendo muito retestada recentemente. Isso aí pode levar a gente para simplesmente queda, tá? A continuação de queda aí, ele dá mais uma queda. E Douglas, a partir desse momento aí, 60 mil, você falou nos vídeos passados, eu falei mesmo, que é um suporte muito importante do preço. Como é que a gente vai esperar se ele vai cair mais ou não? Tem como a gente realmente achar, ver um parâmetro pra gente não ficar preocupado? Sim, o primeiro parâmetro, tá? É você seguir o nosso Instagram. Nosso perfil tá aqui do lado, Doug Tadeu. Por quê? Porque quando a gente tem queda alta, qualquer movimento forte no Bitcoin, eu sei que você fica desesperado. Desesperado não, mas afeta. Eu não sei, afeta, tá certo essa palavra. Afeta o seu emocional, você fica um pouco abalado. Então lá no nosso Instagram a gente fala de tudo. Cara, deu queda, eu tô falando lá te explicando por que tá acontecendo, quais são os motivos possivelmente dessa queda e o que tá por trás dela. Então, cara, não perde essa, é pro seu bem, que eu realmente quero muito te ajudar e te deixar mais tranquilo, que te deixando tranquilo
você tem muito mais potencial nesse mercado. Então, a gente está nos 60 mil nesse exato momento, querendo descer mais. E o que pode levar a gente a descer mais? Simplesmente esses dados aqui. Gente, a queda que a gente teve praticamente, tá? Essa queda toda dos 68 até os 60 que a gente está nesse momento, é a queda que a gente viu hoje e ontem, simplesmente foi por conta da liquidação de pessoas alavancadas. Quando eu falo isso, simplesmente a gente tinha no mercado muitas pessoas apostando em alta no mercado. Então, mercado subindo, gente nova entrando, ó, o mercado tá subindo, eu quero que ele suba mais, vou apostar nisso aí, vou tacar meu dinheiro todo nisso aí e eu quero que ele suba. Então, se o mercado faz um movimento contrário, ele vai liquidar essas pessoas. Então, isso não é legal, elas perdem dinheiro e quem ganha é a corretora, são os grandões. Então, você já pensa, né? Se os caras têm oportunidade de ganhar dinheiro em cima dos que não sabem o que estão fazendo, eu acho que eles vão aproveitar, né? E não aconteceu outra, tá? Tivemos uma liquidação de quase $1 bilhão nas últimas 24 horas. A gente teve 213 mil traders liquidados nesse período. Então, assim, muita gente perdeu dinheiro, tá? Só uma pessoa aqui teve a proeza de perder $10 milhões operando alavancado. Então, muito cuidado você que se aventura aí nesse mercado de trade, tá? Então, assim, é perigoso. Isso aí era a nossa munição. A gente conversou nos vídeos passados de possivelmente ter um dump no preço, uma queda, uma liquidação dessas pessoas. E foi com bastante força, tá? 874 milhões de dólares. Não é brincadeira, é muita grana. Ainda mais uma pessoa perdendo 10 milhões. Eu acho que deve ter doído um pouco no bolso, né? Agora, quais dados a gente tem atualmente? Primeiro de tudo, a gente tem isso aqui, que vai falar qual é o long short ratio aí de Bitcoin nas corretoras, tá? A gente está tendo um lado mais pro long. A gente está vendo que apesar dessa queda, as pessoas ainda estão apostando em long no mercado. A gente pode ver que vamos ver se mais recentemente, na última hora, 4 horas, a gente tem mais gente apostando em alta. E olha só, tá? Estamos realmente muito mais apostando em alta. Apesar dessas quedas, as pessoas estão ainda apostando que o Bitcoin vai subir. Isso pode ser por conta de simplesmente uma análise gráfica, que pode incluir o índice de força relativa aí, falando que ele está em sobrevenda, e quando ele chega nessa região, ele geralmente dá um repique para cima, então as pessoas podem estar apostando nisso aí. Só que a gente tem um lado negativo em cima disso tudo, que é simplesmente uma outra munição para a gente ter mais queda, tá? Então, quanto mais gente aposta para cima, mais é a oportunidade dos grandões ganharem dinheiro em cima disso, e eles ganham levando o preço para baixo. Ou seja, a gente tem potencial para cair mais, e basicamente isso tudo aí foi por conta disso, essa liquidação absurda que a gente teve. Não foi, tá? Se você tá vendo notícia aí, ó, a China falou não sei o que e empurrou o preço para baixo. Então pode ser qualquer gatilho que a gente tenha no mercado, os caras empurram o preço para baixo e sai liquidando todo mundo. Isso sempre vai acontecer. Esse é presente não só no mercado de cripto, tá? Como em todos os mercados. Então nesse momento a gente tem o quê? 60 mil dólares como nosso primeiro suporte pra gente segurar essa queda. Ele tá segurando muito bem nessa região, mas ele pode descer mais por conta dessa munição que a gente tem para os grandões levarem o preço mais embaixo. Até quando que vai acabar essas quedas? Né? Simplesmente quando as pessoas começarem a ficar desesperadas. Simplesmente quando todo mundo que tá querendo que suba o preço perder a fé total no Bitcoin. Quando você estiver vendo todo mundo falando aqui, ó, o Bitcoin morreu, acabou, gente, o mercado, chegou o apocalipse, a Joelma tá dominando o mundo. Então, muita calma. A gente tem que esperar esse pensamento mudar na cabeça da galera, parar com esse negócio de alta e mudar um pouco, deixar um pouco de desespero. Porque desespero gera o que pra gente? Oportunidades. Isso aí é o combustível que a gente precisa para voltar a subir. E até no momento a gente não tem esse combustível. E o que a gente pode esperar nesse momento é o quê? Algum suporte para segurar o preço. Algum suporte para limitar a nossa queda. E onde a gente pode ter isso? Já vimos nos 60 mil. E um dado muito importante que eu quero mostrar para vocês é simplesmente a gente vai pegar o gráfico histórico do gráfico diário aqui, pegar o nosso topo lá anterior no início do ano, em fevereiro, ali a gente formou 4 topinhos na verdade. E a gente vai ver o seguinte, ó. Se a gente usar nossa ferramenta perfil de volume rede fixo, a gente vai ver o seguinte, justamente nesse topo, né? A gente quer saber do topo, que é onde a gente está praticamente agora e é onde a gente teve a queda. A gente teve a queda nessa região. E olha só, notem, isso aqui vai dizer pra gente a quantidade de volume que a gente teve na faixa de preço. Então você pode reparar que nesta faixa de preço aqui, a gente vai ter um pico de volume nessas regiões aqui. Você pode ver que as barrinhas são maiores. E a gente tem
essas regiões aqui. Calma aí, deixa eu marcar. Aqui. Então, assim, a gente tem essa região como uma região muito forte, com muito volume comprador. Muita gente ficou presa ali, então a gente tem muito interesse nessa região. E a gente está justamente agora, nesse exato momento aqui, querendo entrar nessa região. E o que acontece nessa região? A gente vai começar a entrar numa região, numa área que tem interesse ali. Algum grandão fez uma compra ali, fizeram uma acumulação, já fizeram uma compra já faz tempos e tempos. Então, o cara que comprou aqui, presta atenção, tá? O cara que comprou aqui, ele viu o dinheiro dele sendo desvalorizado esses meses todos para voltar agora. Então, ele não quer que ele volte, que o preço desça ali, ele vai ficar no negativo de novo e ninguém quer isso. Ou seja, a gente tem essa região como uma bela referência para o preço não cair mais. Douglas, essa é justificativa para o preço não cair? Não, tá? A gente pode cair. Então a gente tem que ficar esperto nos detalhes. Porque a gente não quer perder essa região de baixo. Essa região de baixo é justamente, você pode ver, que se a gente usar Fibonacci, a gente vai ter umas confluências nessa região. Usando Fibonacci nessa região aqui, olha só. Primeiro de tudo, a gente viu 60 mil, que está justamente aqui. Depois a gente vai ter um suporte muito importante nos 56 mil, que vai ser os 38% de Fibonacci. Tem gente que não gosta de usar isso, mas eu acho bacana a gente sim dar uma moral para o Fibonacci e prestar atenção nesse ponto, que o preço pode sim se segurar nessa região. E depois a gente vai ter os 50% de Fibonacci nos 53 mil, tá? E por último, os 62% de Fibonacci, que vai dar nos 50 mil. Então, tirando o Fibonacci agora e limpando essa barra, a gente já tem os valores de referência aqui do Bitcoin. Ou seja, 60, 56, 53 e 50. E o que isso tem em comum, né? Se a gente fizer e reviver aquela linha de tendência que a gente montou aqui, a gente vai ver o seguinte, tá? Esse aqui é o que você tem que ficar esperto. Por que tem que ficar esperto? Porque a gente tem aqui nesse momento suportes e uma linha de tendência de alta. Ou seja, enquanto a gente estiver aqui em cima, a gente vai manter o nosso interesse, nossa tendência de alta. Então, nesse momento, a gente tem que esperar que o preço se segure no 50. Se passar dos 50, ele vai ter que segurar no 56. Se não segurar no 56, vai ter que ir para o 53. E o nosso fundo máximo, o preço que a gente não pode perder, tá? É o 50. Então, o que acontece? Quanto mais em cima ele fizer o pullback para voltar a subir, mais positivo para a gente. Você não vai querer que o Bitcoin ele desça até os 50 para voltar a subir. Então, a gente tem como referência, principalmente esses 4 valores aqui, essas 4 linhas, 4 suportes e também essa linha de tendência de alta. Então, você tem que pensar e manter o seu interesse acima dessa linha de tendência de alta, buscando algum suporte. Você pode buscar o 53, o 56 ou os 60 logo agora, mas lembrando, a gente tem combustível para descer mais e fiquem espertos, tá? Douglas, qual é o momento de comprar? Como é que eu penso nesse momento de queda? Primeira coisa, tá, gente? Você quer comprar no suporte, não resistência. Então, quanto que eu falo resistência? Como é que eu falo aqui? Vamos lá. Isso aqui pra gente é uma resistência, tá? O preço tá embaixo, ele vai bater aqui, isso aqui é uma resistência. Ele vai resistir de alguma forma essa região. Você não quer estar comprado aqui, porque se o preço bater aqui e descer, você vai ficar preso em topo. Então o que você quer comprar? Você quer comprar no suporte. O que é o suporte? 60 mil, 56, 53 e 50. Então, o preço batendo nessas regiões, eu acho que é interessante você pensar em compra se você acredita na tendência de longo prazo do Bitcoin, que por sinal não está nem um pouco ameaçada por enquanto, tá? Por conta dessa linha de tendência de alta, que é um dos principais indicadores que a gente tem para manter nosso cenário otimista. Então você tem que prestar atenção nesses 4 valores e uma estratégia muito bacana para você entrar no mercado é simplesmente pegar o seu dinheiro, dividir em 4 partes e fazer como, tá? Ó, bateu 60 mil, eu vou aportar, vou comprar uma parte. Ó, bateu 56, eu vou entrar com minha segunda parte. Ah, bateu 53, eu vou entrar com minha terceira parte. Ah, bateu 50, eu vou entrar com minha quarta parte. Então, como você não sabe se vai bater ou não esses valores abaixo, monta a sua estratégia. Isso aqui é só um exemplo, tá? Pode ser que o preço bata em 56 e suba e você não faça as suas 2 compras aqui embaixo, mas isso aí você tem que montar a sua estratégia de acordo com a sua exposição ao risco. Você pode aumentar a sua mão quando ele bater aqui e depois deixar o restinho para aqui embaixo. Então, cara, monta sua estratégia e primeiro de tudo, gente, não fica desesperado, não tem motivo nenhum para você ficar desesperado, ficar sem sono, porque você tem que olhar o quê? Essa linha de tendência de alta indicando alta pra gente. Estamos num movimento muito forte se entrarmos no gráfico semanal
e usarmos o índice de força relativa, a gente está em plena tendência de alta também no semanal, se mantendo acima da região 50 do RSI, ou seja, não tem motivo para desespero. E ainda mais no gráfico semanal que a gente ainda continua e forte em uma tendência de alta. Então, por favor, não fique triste. E para isso eu te peço, segue a gente no nosso Instagram, se inscreve nesse canal, me dá essa moral e acompanha o nosso trabalho aqui para você ficar esperto nesse mercado. E deixa o seu like para mim se esse vídeo foi útil para você e te conseguiu te despreocupar. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um grande abraço, vamos ficar esperto aí. Eu te vejo lá no nosso Instagram, tá? Forte abraço, tamo junto.